Antes de perguntas, eu queria falar. O primeiro ponto aí, que para a gente conseguir fazer uma reflexão, né, do momento do clube e do que culminou com a saída do Pepa e a chegada do Zé, é a gente fazer um recorte e olhar um pouco para trás, né? Aqui no clube a gente vem avaliando muito, a gente instituiu a prática, né, de fazer avaliação constante a cada ciclo de jogos e uma maior e mais profunda ao final do primeiro turno, né? E quando a gente senta para avaliar o turno, como a equipe estava, como estava o dia a dia, como estavam as nossas rotinas, a gente começa a tentar projetar qual é o Cruzeiro que a gente quer, qual é o Cruzeiro possível até o final do ano, para que a gente consiga cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. E para avaliar isso, é muito importante a gente olhar um pouco para trás também, né, para entender como que a gente compôs esse grupo, levando em consideração que foram 27 contratações, qual a cultura esportiva que está estabelecida, qual é o ambiente de trabalho que foi criado. Somente olhando para trás e entendendo o contexto, a gente consegue tomar as melhores decisões para projetar o futuro. E foi assim que a gente fez com relação à avaliação do trabalho do Pepa. Entendíamos que tinham fatores positivos, sim, a comissão que ele montou, a forma com que ele vinha conduzindo o dia a dia, mas existiam dúvidas, e dúvidas importantes sobre a projeção que seria constituída para o próximo ciclo, para o segundo turno e para o restante da competição. E quando você faz projeção, você tem que ser justo contigo. Você tem que ser extremamente correto com teus princípios e com a tua forma de avaliação. E não existe nenhum propósito, em termos de mudança de treinador, que a convicção do que está acontecendo no dia a dia do trabalho nos demonstre. E essa convicção e a clareza do dia a dia, e como o dia a dia estava sendo tocado, fez com que a gente tomasse a decisão da troca do comando técnico. Não tem ninguém feliz com essa troca. Em nenhum momento essa avaliação é feita de maneira positiva. Inclusive, tem que ser avaliado como uma derrota. E por isso que a gente veio e fez reflexão, com todos os atletas, com todo o staff, para que todos entendessem que a troca de um treinador não é vitória para ninguém. E é assim que a gente conduz as coisas no Cruzeiro. A convicção nos fez com que a gente trocasse, mas a avaliação é de que todo mundo é parte disso. Todo mundo é parte disso. Esse é um ponto. E é o ponto que a gente, inclusive, leva de diagnóstico para o Zé Ricardo, porque a gente tem clareza do quanto a gente pode tirar desse elenco, a gente tem convicção da forma como que o trabalho e o projeto está sendo conduzido, e a gente não tem dúvida do que a gente pode fazer nesse segundo turno. Temos a certeza de que o trabalho pode ser melhor e que a gente pode evoluir, desde que ocorra uma reflexão profunda de todos, diretoria, atletas, staff. Só assim a gente vai conseguir obter melhores resultados. Não estamos aqui para colocar a culpa em ninguém, e também não adianta criar a concepção de que a gente está trazendo um salvador da pátria, porque os jogadores são os mesmos, o staff é o mesmo, a diretoria é a mesma. Somente falando e deixando isso muito claro, que a gente vai conseguir, com o Zé Ricardo, com a liderança do Zé, obter melhores resultados. Esse é o recorte do momento. Esse é o recorte do que está acontecendo nessa competição agora. E agora eu trago outra reflexão, que é com relação ao projeto. Não confunda o momento, o que precisa ser feito no momento, com os rumos do projeto. Com relação aos rumos do projeto, com relação ao caminho que o Cruzeiro está tomando, com relação ao lugar que o Cruzeiro vai chegar daqui a alguns anos, a gente não tem dúvida nenhuma da força desse projeto.
E se tem alguma pessoa aqui dentro da Toca 2 que tem dúvida sobre os rumos que esse clube vai tomar, essa pessoa tem que sair. Porque ninguém disse que ia ser fácil, ninguém disse que não ia ter turbulência, ninguém disse que a gente ia percorrer um mar de flores. Construir projeto é difícil. Nós vamos passar por turbulência, sim. E a gente só vai passar forte por elas, se as pessoas que estiverem aqui na Toca acreditarem nisso aqui. E 2, se a gente tiver o apoio e o suporte da torcida. Só vai acontecer se a gente mostrar para a torcida que o rumo do projeto é para levar o Cruzeiro para um lugar que ele já atingiu como instituição no seu passado, sem as dúvidas que aconteceram no passado com relação à solvência da empresa, a capacidade de pagar salário, de cumprir compromisso. Isso nunca mais vai acontecer. Mas o futuro do projeto, isso a gente não tem dúvida nenhuma. Zero. Então, a clareza sobre o que a gente precisa fazer para ajustar o momento, trabalhar mais, trabalhar melhor. E a convicção do futuro do clube. São coisas distintas. E o nosso objetivo aqui também é esclarecer, caso ainda exista dúvida, sobre a diferença desses 2 pontos. Pedro, Adroaldo Leal, Rede 98. Queria saber de você, você disse aí vários fatores, né, que chegaram para vocês tomarem essa decisão da demissão do Pepa. Mas o que mais pesou foi a questão dos resultados, ou vocês estabeleceram junto com ele, que ele iniciou o Campeonato Brasileiro, uma meta de pontos que não foi cumprida, e o porquê da demora do pronunciamento do Cruzeiro em relação a isso, uma vez que o torcedor cobra muito isso, o torcedor que é o cliente do clube, agora o Cruzeiro é SAF, e o torcedor tem se queixado porque essa demora lembra muito a época da associação, onde o torcedor não tinha uma resposta, onde as informações não chegavam para o torcedor, e aí gera esse tempo, esse longo período, até essa questão das especulações, que às vezes vocês até reclamam que não é informação e a imprensa vai especulando isso, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, mas a gente fica sempre no aguardo da palavra oficial do clube e o porquê demorou tanto para essa palavra oficial. Nunca é um simples fator, né? Quando você vai avaliar resultado, você avalia todos os critérios necessários. Dia a dia, rotina, método, e como isso vem sendo absorvido pelo grupo de atletas, como isso vem gerando o resultado em termos de desempenho. E óbvio que existiam fatores positivos, né? Nunca é fácil fazer esse tipo de avaliação quando você é sério nesse aspecto, né? Então, quando a gente senta para o Pepa e conversa, porque a demissão ela não acontece de maneira abrupta, são várias conversas para que a gente consiga tomar essa decisão, a gente avalia o todo, né? E o todo era justamente a gente conseguir pontuar a perspectiva futura com relação a algumas mudanças que eram necessárias, né? E a gente não conseguiu verificar que existia essa perspectiva, né? Com relação à comunicação, eu não acredito que a torcida seja cliente, não. A torcida é parte do projeto. A torcida ela tem que acreditar e estar junto conosco. E eu concordo contigo que a comunicação nesse aspecto ela é fundamental. Mas eu não posso vir aqui e não dar uma resposta. Eu estou aqui para dar uma resposta quando a gente tem a resposta, que é a escolha de um novo treinador. E como a gente leva isso muito a sério, a gente tomou o tempo necessário para avaliar, para conversar, para entender se o treinador concordava com tudo que estava sendo construído aqui. Porque a gente demanda complexidade do treinador quando a gente fala de criar clube forte. Como a gente está criando um clube forte, a gente fortalece todas as áreas, performance de saúde, análise de desempenho, análise de mercado. Tal. Não adianta chegar um cara aqui e falar assim, não, agora eu sou o dono do projeto. Não é isso que a gente quer. Para construir um clube forte, a gente quer um líder de processo, existe uma diferença. E para que isso aconteça na prática, a gente precisa conversar muito com as pessoas que a gente quis conversar, né? E por isso que tomou o tempo que tinha que tomar, para a gente tomar a melhor decisão e vir aqui comunicar a decisão. Então, dentro do modelo do Cruzeiro, quando a gente toma esse tempo, é carinho, é cuidado com o futuro do clube. E não o oposto, quando muitas vezes eu vi que foi vendido por aí. A gente está tomando a melhor decisão pensando no futuro da instituição.
Pedro, bom dia para você, Thaís Santos, Band Minas. Só para a gente entender esse processo aí da contratação do novo treinador, foi uma semana, eu queria que você confirmasse, se possível, os nomes que realmente, ou quantos, né, treinadores realmente foram procurados pelo Cruzeiro, e principalmente um problema, né, do tempo de contrato, do formato, modelo oferecido, que a princípio seria até o final desse ano, e com o Zé Ricardo mudou até o final, né, de 2024. Eu queria que você falasse o porquê dessa mudança. Não teve mudança, né? Isso foi o que foi especulado por vocês, né? Eu não sei como isso foi construído, mas em todo momento a gente estava procurando um líder para o projeto, né? A gente estava procurando alguém que entendesse o Cruzeiro e respeitasse o que estava sendo construído aqui e conseguisse levar o clube para o próximo nível, né? E identificamos isso no Zé. E uma vez que identificamos isso nele, a ideia foi construir um prazo de contrato até o final de 2024. Isso, para a gente, também pouco importa, porque, no fim do dia, o que vai importar é a capacidade dele conseguir conduzir, entender, se integrar, né? E isso a gente entendeu no Zé. Inclusive, ele mesmo, e falou aqui para vocês, que a questão não era o prazo de contrato, era o quanto as duas partes estavam conectadas. E ele vinha buscando um projeto. Ele mesmo disse que abriu mão de outras oportunidades, porque eram clubes que vinham e buscavam alguém para simplesmente fazer um trabalho e ir embora, né? O que a gente demanda de um treinador é entrega. O que a gente demanda de um treinador é conexão, é participar, é viver o clube. E encontrar isso numa pessoa não é simples. E por isso que a gente está muito contente com a figura do Zé, com os auxiliares que ele trouxe, porque conseguimos verificar que eles têm o perfil de entender o clube, respirar isso aqui dia e noite, para que a gente consiga resolver nossos problemas. Pedro, quando você fala de demissão, que é uma derrota, e que alguns fatores foram identificados aí nesse caminho com o Pepa, vocês gostam de fazer uma série de entrevistas, muitas conversas. Isso não dava para ter sido identificado antes, para ter que se romper um contrato no meio do caminho, não se completar um ciclo? E quando você fala do torcedor, dele ser uma parte importante do processo, aqui a transparência de vocês e o que vocês deixam chegar até o público é que está tudo muito bem feito, todo o processo sendo muito bem conduzido. Mas se tivesse 100% perfeito, o Cruzeiro não estaria mudando, indo para o seu terceiro técnico na temporada, tendo o Zé Ricardo agora chegando dentro de um perfil que, para um outro momento, tenho quase certeza que ele não foi consultado. Não é mais fácil trabalhar junto com o torcedor, às vezes assumindo que alguns erros vão acontecer também ao longo do percurso, para não se passar essa impressão de que o trabalho está perfeito, 100% seguindo o seu fluxo, quando, na verdade, a prática, o resultado, ele acaba não mostrando isso? Talvez essa seja a percepção, né? Mas eu acredito que a diferença do Cruzeiro é porque é um clube que tem um norte. E o fato de você ter um norte, de você ter uma clareza de onde você quer chegar e como você quer chegar, faz com que você supere as dificuldades. Agora, se alguém está esperando um clube de futebol que não vai errar, que não vai ter turbulência, que não vai ter dificuldade, isso não é clube de futebol. Então, na nossa clareza aqui, é sobre onde a gente quer levar o Cruzeiro. Agora, vai ter turbulência, vai ter dificuldade, nós vamos errar. E isso, ninguém disse que não ia acontecer. Como que a gente conserta um clube que estava devendo 1 bilhão há 3 anos na Série B sem a gente passar por dificuldade? Vamos passar. E a diferença de passar pelas dificuldades com a convicção e a clareza de onde você quer chegar é justamente porque isso acelera o teu processo de decisão, faz com que você tenha um rumo e um norte para onde você quer chegar. Aqui no dia a dia, Samuel, tem muita cobrança. Muita cobrança. Aqui no dia a dia, a gente exige demais de todas as pessoas. Trabalhar no Cruzeiro é difícil. E tem que ser difícil. Porque para respeitar o tamanho desse clube e para respeitar o tamanho da ambição dessa instituição, tem que ser bom. Tem que ser bom. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar aqui. E não é qualquer pessoa que vai jogar aqui.
Agora, dentro das limitações financeiras, da dificuldade de reconstrução, nós vamos atingir os nossos objetivos, sabendo que não é do dia para a noite que vamos colocar o Cruzeiro entre os principais clubes do Brasil. Isso não existe. É só olhar quem são os principais clubes do Brasil hoje. O que eles fizeram? Como que eles construíram isso? Eles passaram por dificuldade? O fato de queremos chegar lá é o sonho, é o objetivo. Agora, cada dificuldade, cada percalço que aparecer, a gente vai enfrentar, como a gente está enfrentando agora. Com clareza, com os objetivos bem estabelecidos, e todo dia olhando. Dá para fazer alguma coisa diferente? Dá para a gente mudar? Dá para a gente superar as dificuldades? Isso é feito todo dia aqui. Isso vocês podem ter certeza. O Pedro, desde a chegada da SAF, vocês foram muito assertivos nos treinadores, né? Pesolano e Pepa, acho que ninguém tem nada para questionar quanto a isso. Você falou que a saída do Pepa é de convicção, né? E falou de melhores resultados. Então, o discurso muda um pouco na questão resultadista. Você não acha que seria mais fácil permanecer com o Pepa quando chega um Seabra na coletiva e fala que os jogadores sentiram, quando chega um Lucas Silva e fala também sentiram, com o Pepa 25 pontos, se ele seguisse essa projeção aí no segundo turno, 50 pontos, é Sul-Americana, é risco zero de rebaixamento, você não acha que é um risco muito grande cortar o trabalho do Pepa neste momento e não dar certo com o Zé Ricardo para depois buscar uma outra recuperação, 2 jogos fora, um jogo de vida aí contra o Santos? É um risco calculado? Você não acha que é risco demais, não, essa troca nesse momento? Não, alguns pontos, né? O primeiro ponto, se teve alguma pessoa que ficou feliz com a saída do Pepa, essa pessoa não tinha que estar no Cruzeiro, porque ela não entendeu o clube. Não tem ninguém feliz com a saída do Pepa aqui. Mas isso é diferente de avaliação de trabalho. E é diferente do que você disse, não é avaliação de resultado, é avaliação de trabalho. E projeção de resultado. Né? Então, a gente avalia trabalho para projetar resultado. E dentro desse exercício, tomamos a decisão de tirá-lo. Toda decisão tem um risco. Toda decisão. Não existe nenhuma decisão. A decisão de ficar é um risco. A decisão de tirar é um risco. Né? E aí, por isso que a gente precisa ter convicção e clareza sobre onde a gente quer chegar e como a gente quer chegar para tomar as decisões. E, nesse aspecto, o clube está bem definido e bem decidido. Né? Então, agora é trabalhar, como eu disse anteriormente, não chegou um salvador da pátria, assim como não existia um. Colocar todo mundo na sala, fazer reflexão, colocar a mão na cabeça e tomar as melhores decisões daqui para frente para que a gente consiga não só obter os resultados, mas também obter o trabalho que a gente gostaria. Pedro, bom dia. Vou pegar aqui algumas palavras que você falou antes de fazer as perguntas. Você falou aí que tem que ter uma relação de confiança. Mas eu acho que qualquer relação de confiança, ela se baseia em estar junto, estar presente nos bons e principalmente nos maus momentos. Numa relação, quando nos maus momentos só um lado está presente e o outro não está, quebra-se a relação de confiança. Outra coisa, você falou aí sobre passar por um período de turbulência, que isso é normal, isso acontece no futebol, perfeito. Vamos usar a sua análise, por exemplo, de uma turbulência, como se fosse no caso de um avião. Turbulência acontece em avião, mas se é uma turbulência pesada, risco de queda, o mínimo que os passageiros esperam é uma palavra do piloto, alguma coisa em relação ao que está acontecendo. As coisas não podem ficar simplesmente ali ao Deus dará. E algumas vezes você falou que nunca houve um salvador da pátria. Na minha opinião, eu discordo, sempre houve um salvador da pátria e ela se chama torcida do Cruzeiro. Talvez o dia que o pessoal tiver um entendimento melhor em relação a isso, as coisas possam mudar. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, qual é a responsabilidade do departamento de futebol em cima disso tudo que está acontecendo? Porque o Pepa veio por decisão do departamento de futebol, os atletas contratados vieram por decisão do departamento de futebol, um campeonato mineiro foi sacrificado para esperar o Pepa, que acabou não dando certo, isso também pode ter prejudicado dentro dessa situação. Então, qual é a responsabilidade também do departamento de futebol nisso tudo que está acontecendo? A responsabilidade é do clube, né? Acho que desde o início, quando a gente começa a reconstrução do Cruzeiro, fazendo uma avaliação, né, de tudo que existia lá para trás, né? Clube que não tinha
dinheiro para pagar a conta de luz, que atrasava o salário dos atletas, dos funcionários, um clube que não tinha estrutura física de trabalho, que não tinha um norte e não sabia onde queria chegar. Esse era o Cruzeiro, quando chegamos, né? E desde então, o que a gente vem construindo, e a gente vem sendo bem claro, precisamos reconstruir os valores dessa instituição. O que é reconstrução de valor? É fazer uma instituição forte, um clube com capacidade de projetar o seu futuro e firme e forte o suficiente para passar pelas dificuldades. Isso vem sendo feito. Vem sendo feito. Hoje a gente tem um clube estruturado, extremamente profissional. Não tem ninguém aqui que não tenha passado por um crivo extremamente técnico para trabalhar hoje no Cruzeiro. Hoje, para se montar um projeto de futebol, você precisa ter uma avaliação crítica muito alta. Isso tem. Tem um cuidado muito grande com o futuro dessa instituição. Mas a gente precisa saber também, em termos de posicionamento, que esse é o primeiro ano de Série A. Primeiro ano de Série A, depois de 3 anos de Série B. Isso ajuda a ajustar a expectativa e também ajuda a olhar para o futuro. A gente tem uma clareza que a gente está montando um grupo de trabalho. 27 novos jogadores. Você conseguir conectar 27 novos jogadores e criar um grupo, e criar um ambiente de trabalho, não é do dia para a noite. E quem fala que tem a fórmula mágica para fazer isso, está mentindo. Olha aí todos os clubes que estão se reconstruindo e que tiveram que montar um elenco novo. Me fala como eles estão. Tudo isso, se você tem visão de processo, se você tem visão de futuro, você consegue fazer uma avaliação mais clara. Isso te inibe e permite não errar? Não, nós vamos errar. Nós temos clareza que nós vamos errar. A dificuldade da maioria dos clubes no Brasil é que eles cometem os mesmos erros sempre. Os mesmos erros sempre. A diferença, quando você tem um projeto bem estabelecido, é a tua capacidade de aprender com o erro, corrigir o erro e olhar para frente. Isso a gente vem fazendo. Dia e noite. Então, a gente não está aqui para vender fórmula mágica, a gente não está aqui para vender o segredo do sucesso, a gente não está aqui para prometer, e como a gente nunca prometeu, que o Cruzeiro ia se transformar num dos principais clubes do Brasil já, de maneira imediata. Nós não vamos falar isso. E vocês já conhecem o nosso perfil, a gente não vai fazer isso. O que a gente está colocando aqui para vocês é a nossa capacidade de olhar para frente, de estabelecer um sonho para essa instituição e corrigir os erros, e trabalhar para chegar lá. Com relação a isso, vocês podem cobrar a gente. Não tem problema nenhum. Mas nós não vamos aqui vender expectativa desmedida, porque eu acho que isso já fizeram aqui, né? Bastante. A nossa capacidade aqui é de enfrentar a realidade e de superá-la, com muito trabalho. Pedro, voltando até num tópico dito pelo Adroaldo no começo, na coletiva, você falou que vocês precisaram de tempo para tomar a decisão, para chegar num consenso no nome do Zé Ricardo. Isso é completamente compreensível. Mas você não acha que caberia, nesse período pós-demissão do Pepa, pelo menos um pronunciamento que seja feito de forma gravada, enfim, que essa comunicação com a torcida ficou muito no escuro, e isso gera muita desconfiança e acaba jogando contra vocês essa realidade que vocês pregam de transparência, ela não teve durante esse período? A gente queria trazer a resposta para o problema, né? A gente estava fazendo todo o diagnóstico, conversamos muito mesmo, para tomar a melhor decisão. A gente queria, a hora de comunicar como se deu o processo, por que ele se deu e qual que era a decisão, né? Talvez, se a gente comunicasse antes, tiraria um pouco do receio sobre como se deu a saída do Pepa, mas geraria outro tipo de especulação, né? Então, o nosso objetivo ali, no momento que a gente tomou a decisão, foi falar, nós vamos comunicar a hora que a gente tiver que comunicar e passar a mensagem correta.
Pedro Martins, bom dia. Tiago, TV Band de Minas. Eu acho que ninguém tem dúvida, de uma maneira geral, na torcida, a imprensa em Belo Horizonte, até no Brasil, do que essa gestão tem feito nos últimos 20 meses, de onde o Cruzeiro saiu, de que situação o Cruzeiro estava. Mas eu não gosto de falar particularmente em culpados, eu gosto de falar em responsabilidades. A gente sabe que o futebol tem muitas nuances, lesões, jogadores que, na análise do departamento de futebol, dariam retorno e não deram, inclusive, já não estão hoje no Cruzeiro. Mas eu sinto que, às vezes, o torcedor sente falta até de uma abertura um pouco maior. Olha, aqui erramos, para, quem sabe, poder caminhar daqui até o final, no objetivo que acho que, de alguma maneira, é de todos. Dentro dessa análise do departamento de futebol, você como uma figura maior, o Cruzeiro teve 76 dias até o primeiro jogo de 2023. Foram 40 dias de férias e depois a estreia no dia 21 de janeiro, no dia 7, conforme você mesmo falou, dia 7 de fevereiro, após o jogo contra o Pouso Alegre, o desligamento do Pesolano. Você hoje, se pudesse voltar atrás, você enxerga ainda que tomou a melhor medida e que esse tempo não pode fazer falta ao término da temporada? Obrigado. Obrigado pela pergunta. A gente precisa sempre avaliar como as decisões se deram no contexto em que elas estavam inseridas, né? Porque a decisão se toma naquele momento, perante aquele contexto, com as informações que você tem, com o cenário e o ambiente que você tem ali. Fazer recorte e pensar agora o que poderia ser feito de diferente, é óbvio que a gente faz várias vezes. Várias vezes. Inclusive de decisões que geraram o acesso no ano passado. Várias coisas a gente poderia fazer diferente. Mas não é assim que a vida funciona, né? A vida ela funciona quando você olha para agora. Que informações que eu tenho agora, qual que é o cenário que eu tenho agora para tomar essa decisão agora. E quando a gente olha para trás, não só nos erros, não, nos acertos, a gente poderia ter feito várias coisas de maneira diferente. Isso gera aprendizado, isso gera reflexão, mas não esqueçam que todas as decisões elas precisam ser tomadas naquela hora, naquele momento. E todas as decisões que a gente tomou desde a nossa chegada aqui, e isso eu posso dar certeza para vocês, foi pensando no fortalecimento da instituição, pensando no fortalecimento do Cruzeiro. A gente pode até errar, e nós vamos errar, mas em nenhum momento vai ser porque a gente colocou um critério pessoal à frente da instituição. Em nenhum momento. Nosso objetivo sempre, e isso a gente é cobrado pelo Ronaldo, pelo Gabriel, por todas as lideranças, de que a instituição a todo momento seja prevalecida. E isso, eu tenho certeza que vai fazer com que a gente diminua sempre a nossa margem de erro. Pedro, bom dia. Seu xará, Pedro Melo, da TV Alterosa. Cara, durante o processo de demissão do Pesolano e do Pepa, se especulou muito de que o Cruzeiro teria uma lista de 5 nomes já preparados, caso não desse certo, de técnicos que se adaptam ao estilo de jogo, ao que o Cruzeiro realmente gostaria que um técnico comandasse. Queria te perguntar se essa lista ela realmente existe, se o Cruzeiro tem esse tipo de trabalho e se o Zé Ricardo estava nessa lista de 5 nomes. A gente tem uma equipe de monitoramento de mercado que faz monitoramento de atletas em potencial, jogadores com futuro de aquisição, staff, preparador de goleiro, analista de desempenho, preparador físico e treinador. É uma lista grande, que a gente, como inteligência dentro da área do Cruzeiro, precisa estar alimentando e atualizando a todo momento, né? E dentro dessa lista tem uma série de treinadores, de profissionais, para momentos distintos, né? E o Zé Ricardo sempre foi um treinador que a gente monitorou, a gente acompanha a carreira dele, conversamos, inclusive, com ele em outros momentos, né? E isso vai ajudando você a tomar a decisão e você diminuindo a margem de erro, né? Então, o Zé é um profissional que, além das conversas que a gente teve agora, para identificar a resposta agora, é um cara que a gente já vem analisando aí o trabalho dele feito em outros clubes. Sim. Pedro Trivela. A torcida do Cruzeiro tem citado um distanciamento do clube e da direção com os torcedores, né? Houve nota de repúdio das torcidas organizadas
contra o Zé Ricardo, a contratação do Zé Ricardo, houve protesto aqui na Porta da Toca, todos os torcedores estão reclamando muito do programa de sócios. Queria saber se você concorda que há esse distanciamento e, se sim, o que o Cruzeiro pretende fazer para se aproximar do torcedor, talvez agora, talvez no momento futuro. Obrigado. Eu acredito que a aproximação ela tem que acontecer, né? Ela deve acontecer e a gente sentiu isso ano passado, né? Essa conexão entre torcida e clube. O clube sem a torcida não é ninguém, né? Então a gente trabalha aqui justamente para que a gente consiga criar essa conexão. Mas existem diferenças, né? A gente precisa avaliar o dia a dia, o trabalho e as decisões técnicas que precisam ser tomadas para que a gente consiga os resultados e a torcida se agrade, né? E não, como já aconteceu em diversas vezes, tomar a decisão pelo que está sendo dito. Isso é, inclusive, injusto com a própria instituição, né? Então, aqui no Cruzeiro, a gente sempre vai buscar, por diversas formas e diversos meios, a conexão com o torcedor. Mas a decisão técnica, obviamente, ela precisa ser avaliada de acordo com o que está sendo feito aqui dentro da Toca da Raposa, para que assim a gente consiga os resultados que vão deixar os torcedores orgulhosos. Pedro, em mais de um momento e até na última resposta, você falou sobre a avaliação do dia a dia, e você citou isso para a troca do comando do Pepa. O que, de fato, no dia a dia não deu certo com o Pepa, o elenco, o departamento de futebol, a diretoria também, que vocês decidiram pela troca, né? Porque os jogos a gente vê, o desempenho a gente vê, a falta de resultado a gente vê. Mas no dia a dia, o que deu errado com o Pepa para vocês decidirem pela troca? Se fosse fácil nomear apenas uma coisa para que se tome a decisão, te falo que a gente teria uma vida muito mais tranquila, né? Para que a gente consiga fazer um diagnóstico, uma avaliação, a gente olhou tudo, desde o método, pela maneira de condução dos treinos, a energia que estava sendo colocada ali nos treinos, o processo de integração da comissão técnica com o indivíduo, da comissão técnica com o ambiente, e tudo isso tem avaliação positiva, avaliação que a gente acreditava que dava para melhorar, e avaliação que a gente identificava que, infelizmente, pela forma com que o projeto estava, a gente não conseguia identificar a evolução. Então, é muito difícil te dar um argumento, porque a gente está falando de ser humano, né? E aí, por isso que a gente fez uma avaliação muito profunda, fizemos várias reflexões com a comissão técnica, para que a gente chegasse nessa decisão, que digo, uma decisão muito difícil mesmo, porque o Pepa e a sua comissão, eles também apostaram e acreditaram muito nesse projeto, né? Investiram muito nisso. E a gente teve que tomar essa decisão também com uma dificuldade pela relação pessoal que acaba se criando, né? E na nossa avaliação, o Pepa é um treinador com um potencial enorme, né? Teve a dificuldade de chegar, se integrar com a cultura brasileira, com o meio do futebol brasileiro, como qualquer treinador estrangeiro pode ter, né? Mas eu não tenho dúvida que, pelo potencial, por tudo que ele já fez na carreira e ainda vai fazer, ele tem um futuro brilhante. Mas, como eu disse, decisões precisam ser tomadas, a gente tomou com a clareza e a convicção de que alguns pontos importantes tinham que ser modificados dentro da estrutura do clube.